Você já parou para pensar como será o instante em que você estiver diante de Deus completamente só? Mas antes de começarmos, quero lhe agradecer por estar assistindo a mais este vídeo. A sua ajuda é fundamental para continuarmos levando essas palavras mais longe. Continuando, sem multidões ao redor, sem pais para interceder, sem um líder religioso para testemunhar a seu favor, nenhuma desculpa para se esconder, nenhuma máscara para sustentar a imagem que você construiu. Apenas você e aquele que o criou. O olhar que tudo penetra, que enxerga as suas ações mais públicas e as intenções mais ocultas, que conhece suas palavras e até os pensamentos que jamais ousou confessar. Nesse silêncio absoluto, quando a eternidade pender sobre você como uma balança implacável, estará preparado para esse encontro? Ou tem feito como a maioria, tentando não pensar nisso? Porque o dia do juízo não é metáfora, não é símbolo, não é apenas uma ideia usada para causar medo em pregadores apaixonados. É uma sentença real, registrada no calendário do céu. Hebreus 9:27 declara de forma clara: está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe segunda chance, não é algo opcional. Cada alma, seja rica ou pobre, anônima ou famosa, atravessará esse tribunal. E naquele dia não haverá comparações. Não será você contra outra pessoa, será você diante da verdade. E talvez seja justamente isso que mais tememos. A possibilidade de que, depois de toda a aparência religiosa, todas as frases espirituais, todo o ativismo de fé, Deus revele quem realmente fomos. E se descobrirmos que conhecíamos seu nome, mas nunca nos curvamos à sua vontade? Que memorizamos versículos, mas ignoramos sua voz? Que a pessoa que mostramos ao mundo nunca existiu de fato? Isso não é condenação, é um alerta movido por amor. Porque o amor avisa antes que o juízo chegue. E este vídeo é exatamente isso, uma intervenção divina para sacudir você, para acordar sua alma antes que seja tarde demais. Existe um dia marcado no calendário de Deus, um dia que não depende de sinais, nem será adiado por desculpas humanas, um dia que nenhum relógio da terra poderá medir, porque será cravado na eternidade. A Escritura não deixa espaço para dúvidas. Cada ser humano comparecerá diante do Criador, não por escolha, não por acaso, mas porque é decreto celestial. E quando esse dia chegar, não haverá expediente jurídico para apelar, nem influências para manipular o veredito. Não existirá meio termo, zona neutra ou brecha para renegociar sua história. O tribunal do céu não funciona como os tribunais humanos. Nele não há falhas, não há corrupção, nem testemunhas parciais. Haverá apenas um juiz supremo, santo, imutável, que não pode ser comprado e que conhece cada detalhe da sua trajetória. Hebreus 9:27 afirma: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso, o juízo. Repare na clareza: morte e depois juízo. Não fala sobre reencarnação, não fala sobre uma segunda vida para corrigir erros, não fala sobre purgatório. A morte é o ponto final da oportunidade. Tudo o que você fez, falou, pensou ou ocultou será trazido à luz. Cada intenção será revelada. E talvez você pense: mas eu sou uma boa pessoa, nunca matei, nunca roubei. Essa lógica cai por terra no tribunal divino, porque ali o padrão não é humano. Não existe aprovação por comparação. A régua é a santidade de Deus. Uma santidade tão pura que qualquer sombra de pecado se torna intolerável diante dela. Esse não é um sermão para espalhar pânico, é um alerta para despertar. Porque o que virá não é ficção, é realidade. Cada escolha, cada palavra, cada silêncio deliberado será cobrado. E nesse dia, não importa quão espirituais pareciam seus posts, quão polidas eram suas orações, quão respeitada era sua reputação. A única pergunta que pesará será: seu nome está escrito no livro da vida? Prepare-se,
Porque a cena que Apocalipse descreve não é poesia, é profecia. E o próximo passo é mergulhar nessa imagem. Tente imaginar este cenário. Não há mais céu como o conhecemos, nem terra firme para sustentar os pés. Tudo que parecia eterno se desfaz diante da luz que emana do trono. É um espaço fora do tempo, um silêncio que grita mais alto que qualquer som já ouvido. E então, você o vê. Um trono branco, majestosamente erguido, fulgurante como um relâmpago que jamais se apaga. Sobre ele está aquele que é a própria definição de justiça. Seus olhos não apenas olham, eles atravessam tudo. Passado, presente, intenções, segredos, nada escapa. O livro do Apocalipse descreve assim: vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Leia essas palavras com calma. A criação inteira, com toda a sua vastidão, busca refúgio e não encontra. Não há galáxia distante, não há abismo profundo, não há brecha. Tudo se curva diante da santidade absoluta. E diante desse trono, uma multidão incontável se forma. Mortos, grandes e pequenos. Homens que governaram impérios de anônimos que viveram em silêncio. Todos os séculos, todas as gerações, todas as culturas convergem para este instante. Não há status, não há poder humano, não há escapatória. Cada coroa, cada medalha, cada aplauso recebido na terra, agora é pó. Diante desse trono, o que resta é a verdade. Então, os livros são abertos. Sim, livros, no plural. Não são símbolos, são registros detalhados, precisos e irrefutáveis. Cada decisão, cada gesto, cada palavra, cada pensamento secreto está lá. Coisas que você esqueceu, mas que o céu nunca ignorou. As mentiras contadas, as oportunidades perdidas, as vezes que estendeu a mão e as vezes que virou o rosto. Até as intenções mais ocultas que ninguém percebeu estarão expostas. É um acerto de contas que não admite apelação. Pense na seriedade disso. Sua vida inteira registrada diante do universo. Não haverá edição, não haverá cortes convenientes. O que foi, será mostrado. O que você acreditou que estava enterrado pelo tempo, ressurgirá diante da luz que não conhece sombras. E não é vingança, é justiça. Justiça perfeita, santa, incorruptível. Mas entre esses livros que revelam obras e escolhas, há um único que define destinos: o livro da vida. Ele não lista ações, ele lista nomes. Nomes que foram inscritos não por mérito humano, mas pela graça. Os que estão nele não são perfeitos, mas lavados. Não entraram por obras, mas por sangue. O sangue do Cordeiro. Essa é a cena que aguarda cada ser humano. Não é mito, não é metáfora, não é discurso para incutir medo. É profecia. É realidade futura. E quando esse trono se erguer, será tarde demais para negociar. Não haverá advogados, não haverá justificativas. Apenas uma questão ecoará: o seu nome está escrito no livro da vida? Porque se não estiver, a Bíblia é clara: o destino é o lago de fogo, a separação eterna. E isso não é figura de linguagem, é a sentença mais séria da eternidade. Diante do trono, a cena avança. Não há suspense, mas solenidade. O silêncio é tão profundo que parece cortar a eternidade ao meio. E então, os livros se abrem. Não são adornos para impressionar, mas registros inquestionáveis. Eles não esquecem, não distorcem, não se corrompem. Cada página é um espelho da vida humana sem retoques, sem filtros, sem versões manipuladas. Esses livros não são simbólicos, são o testemunho perfeito da justiça divina. Contém tudo o que os olhos viram e também o que ninguém jamais soube. Estão ali as palavras pronunciadas em público
e os sussurros ditos no segredo da mente. Lá estão as decisões tomadas, as intenções que impulsionaram ações, as obras que pareciam boas, mas nasceram de orgulho, os pecados escondidos sobre a aparência de santidade. Nada fica de fora, nem a mentira contada para parecer honesto, nem o gesto de bondade esquecido até por quem o fez. Cada oferta feita por amor, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração sussurrada no escuro de um quarto, está tudo lá, do pecado mais escandaloso à atitude mais simples de obediência. Esses registros revelam uma verdade que muitos tentam ignorar. A vida não é uma sequência de dias sem peso eterno. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento constrói um caminho que desemboca diante do trono. E nesse tribunal não há como apagar arquivos, não há como alegar esquecimento. O que foi semeado será colhido. Mas, entre todos esses livros, existe um que não é como os outros, um que não pesa obras, mas proclama salvação, um que não aponta falhas, mas celebra a redenção. É o livro da vida do Cordeiro. Esse livro não lista conquistas humanas, não contém títulos, diplomas ou feitos religiosos. Ele guarda nomes, apenas nomes. E esses nomes foram escritos não por mérito, mas por graça. Não por esforço, mas por entrega. Não por obras, mas pelo sangue derramado na cruz. Quem está nele não se gabará de vitórias pessoais. Dirá apenas: fui comprado, fui lavado, fui alcançado. E aqui está a tensão, que corta a eternidade. Quem não estiver inscrito nele será lançado no lago de fogo. Essa sentença não é alegoria, não é metáfora para afastamento espiritual. É a realidade mais séria que as Escrituras proclamam. Um destino de separação absoluta, onde a ausência de Deus é mais terrível do que qualquer chama. Por que tamanha rigidez? Porque Deus é santo, porque não existe injustiça em seu caráter. Porque rejeitar a graça é escolher a condenação. E essa decisão não se toma diante do trono, mas agora, enquanto o fôlego ainda percorre seus pulmões. Porque quando o último selo do tempo se romper, não haverá segunda chance, não haverá atalhos, não haverá apelação. A pergunta que ecoará não será quantas obras realizou, quantos seguidores teve, quantas vezes foi elogiado. Será apenas esta: o seu nome está escrito no livro da vida? Se a resposta for sim, a eternidade será um banquete de luz. Se for não, não haverá argumento capaz de mudar o veredito. A porta que esteve aberta durante toda a existência se fechará para sempre. Agora você entende por que a graça é tão preciosa? Porque ela é a única ponte entre a culpa e a glória. E ela ainda está disponível, mas não estará para sempre. As palavras mais duras das Escrituras não foram escritas para alimentar medo sem propósito, mas para abrir os olhos para a realidade que muitos insistem em ignorar. Quando o julgamento for pronunciado, não haverá tom teatral nem discurso dramático, será simples, direto e irreversível. O texto sagrado declara: todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas palavras não descrevem uma parábola nem uma figura retórica. Elas falam de um veredito definitivo, de uma condenação que não admite recurso, de uma separação que não conhece retorno. Não se trata de um castigo temporário, nem de um estado simbólico. É a exclusão completa da presença de Deus. E isso é infinitamente pior do que qualquer sofrimento físico que possamos imaginar. Porque sem Ele não há luz, não há esperança, não há amor. Por que tamanho rigor? Porque a santidade de Deus não pode ser negociada. Ele não é um juiz humano que fecha os olhos para manter a paz. Ele é a essência da justiça. Sua pureza é tão absoluta que qualquer sombra de pecado é intolerável. Rejeitar a salvação não é uma escolha neutra, é um ato de rebeldia contra o único caminho de vida.
Por isso, a condenação não é apenas um decreto divino, é a consequência natural de ter virado as costas para a graça. E ainda assim, mesmo diante desse quadro tão sério, a mensagem do Evangelho não é uma sentença fria, é uma convocação movida por amor. Deus não criou o inferno para o homem. A Escritura diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas cada vez que alguém rejeita a cruz, recusa a voz que chama, despreza o sacrifício que sangrou, decide trilhar sozinho uma estrada que termina em escuridão. Não se trata de um Deus impiedoso que se alegra com a perdição. Ao contrário, a cruz é a prova de que ele fez tudo para evitar esse destino. Cada golpe sofrido por Cristo, cada gota de sangue derramada, cada suspiro na cruz grita a mesma verdade: eu não quero que você pereça. O Calvário foi a interseção entre a justiça que não pode ser negada e a misericórdia que se recusa a desistir. Mas a misericórdia tem prazo. Não porque Deus seja cruel, mas porque a história caminha para um ponto final. E quando esse ponto chegar, não haverá mais negociações. A porta que hoje está aberta será fechada. O altar que hoje convida será retirado. O tempo de clamar será substituído pelo tempo de responder. Por isso, este alerta não é sobre terror, é sobre esperança. Ainda há sangue que clama por perdão. Ainda há graça que cobre pecados. Ainda há um Cristo que disse: vinde a mim. Mas esse convite não será eterno. Um dia, a voz do Cordeiro será silenciada pelo rugido do leão. E quando isso acontecer, quem não se rendeu ao amor enfrentará a justiça. O inferno não é injustiça. Injustiça seria ignorar o mal, premiar a rebeldia, permitir que a eternidade se encha daquilo que destrói a vida. Deus não fará isso. Ele limpou a criação com fogo e a restaurará com santidade. E todos os que recusaram a única ponte serão consumidos pelo abismo que escolheram. A pergunta que ecoa agora é simples: você está pronto? Ou continuará vivendo como se tivesse garantido mais tempo? Durante séculos, a imagem mais difundida de Cristo foi a do Cordeiro, manso, humilde, compassivo, aquele que se deixou conduzir ao matadouro para salvar a humanidade. Essa imagem é verdadeira, mas não está completa, porque a Escritura revela o outro lado, igualmente real. O Cristo que voltará não será mais o sofredor silencioso do Calvário, mas o juiz soberano que se assenta no trono para julgar as nações. João 5:22 declara: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Perceba a força dessas palavras. Todo o juízo foi confiado a Jesus. Isso significa que aquele que um dia foi cuspido, zombado e pregado numa cruz, será o mesmo que em majestade determinará destinos eternos. O silêncio diante de Pilatos dará lugar à voz que cala os céus e a terra. Apocalipse 19 descreve essa cena com uma intensidade que poucos ousam pregar. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Esse não é o Jesus das ilustrações suaves, das representações sentimentais. É o comandante das hostes celestiais, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seus olhos não carregam lágrimas agora, mas fogo. Sua boca não profere pedidos de perdão, mas decretos que ninguém pode contestar. Sua presença não inspira compaixão, mas reverência e temor. O mesmo Cristo que tocou leprosos e chorou com enlutados, será aquele diante do qual reis se curvarão e ímpios tremerão. Porque a graça que hoje é oferecida não é sinal de fraqueza, mas oportunidade. Quando ela se encerrar, restará apenas a justiça. E justiça para quem rejeitou a cruz significa condenação. Talvez você se pergunte, por que Jesus? Por que o Pai entregou ao Filho o julgamento? Porque ele viveu o que julgaria. Ele caminhou entre nós, sentiu fome, sede, dor. Ele conheceu as tentações que enfrentamos, mas venceu todas.
Ele carregou culpas que não eram suas, absorveu a ira que nos era destinada. Por isso, ninguém poderá acusá-lo de ser um juiz distante ou insensível. Ele conhece a condição humana, mas também conhece a santidade divina, porque ele é ambos, totalmente homem e totalmente Deus. O cordeiro que foi imolado é o mesmo leão que reinará, e diante dele não haverá fingimentos, as máscaras cairão, as desculpas se dissolverão. Ele julgará não por aparência, mas por verdade, não por reputação, mas por realidade. Nada ficará escondido de seus olhos como fogo. Para os que creram, essa cena não será terror, mas triunfo, porque o juiz é o mesmo que o salvou. O rei é o mesmo que os amou até a morte. O fogo que julga também é o fogo que purifica. Mas, para os que o rejeitaram, não haverá nada mais aterrorador, porque o Cristo que clamava, "Vinde a mim", será o mesmo que dirá, "Apartai-vos de mim". Ainda há tempo, mas não haverá para sempre. Um dia o céu se abrirá e a voz que hoje sussurra graça ecoará como trombeta de juízo. O dia do juízo não será igual para todos. A Escritura deixa isso claro. Haverá um julgamento para os que rejeitaram a graça e outro para os que a aceitaram. Para os que recusaram Cristo, será um tribunal de condenação. Para os salvos, será um tribunal de avaliação, não para decidir o destino eterno, mas para revelar a qualidade da vida que foi vivida. Romanos 14:10 declara: "Todos compareceremos diante do tribunal de Deus." E 2 Coríntios 5:10 reforça: "Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal." Entenda, a salvação é dom gratuito, mas a recompensa será proporcional à fidelidade. Esse tribunal para os salvos é conhecido como Tribunal de Cristo ou Bema. É um momento solene, não para condenar, mas para expor. Toda obra será passada pelo crivo do fogo. 1 Coríntios 3, 13 a 15 descreve: "A obra de cada um se tornará manifesta, o dia a demonstrará, pois será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo." Visualize esta cena, você diante de Cristo, não para ouvir condenado, mas para ver a verdade nua da sua vida. As intenções que moveram suas ações serão reveladas. Aquilo que parecia grandioso pode se transformar em cinzas, porque nasceu do orgulho, da vaidade, da busca por aplausos humanos. E, em contrapartida, gestos que ninguém valorizou talvez brilhem como ouro. Uma oração feita em silêncio, uma esmola dada sem testemunhas, uma palavra de perdão dita com dor. Nada disso ficará sem resposta. Para muitos, será um dia de glória indescritível. Coroas serão entregues, louvores ecoarão. Cada lágrima, cada renúncia, cada sacrifício por amor a Cristo será recompensado. Mas para outros, será um dia de perda. Não da salvação, mas daquilo que poderia ter sido eterno. Entrarão no céu, sim, mas como quem atravessa as chamas, com as mãos vazias e o coração ferido pelo peso do que desperdiçaram. Por isso, não se iluda, viver salvo não é viver sem responsabilidade. O sangue da cruz nos livrou da condenação, mas não nos isentou de prestar contas. A graça não é um álibi para a negligência, é um convite para viver intensamente para Deus. E quanto aos que rejeitaram Cristo? Para eles, não haverá tribunal de recompensas. Haverá o grande trono branco. Nenhuma defesa, nenhum recurso, nenhuma segunda chance. Apenas a leitura de uma história escrita sem arrependimento. Uma eternidade inteira determinada por escolhas feitas num sopro de tempo. Entenda isso. Você não está diante de uma metáfora. Está diante da verdade mais séria que já existiu. O fogo que provará nossas obras é o mesmo que consumirá tudo que não nasceu da vontade de Deus.
O que restará da sua vida quando as chamas da eternidade a tocarem? Cinzas ou ouro? Imagine o cenário descrito em Mateus 25. O Filho do Homem retorna, não mais como um bebê envolto em panos, mas como o Rei da Glória, sentado em seu trono majestoso, cercado por miríades de anjos. Diante dele, todas as nações, todos os povos, cada geração. Nenhum ser humano ausente, nenhuma desculpa válida, nenhum lugar para se esconder. Então, acontece algo solene, a separação. Não por raça, status, posição social ou conhecimento teológico, mas por uma linha invisível aos olhos humanos, traçada pela verdade que Cristo vê. Como um pastor separa as ovelhas dos bodes, assim ele dividirá a humanidade em dois grupos eternos. À direita, os que pertencem a ele. À esquerda, os que apenas fingiram pertencer. Aos que estiverem à direita, Jesus dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando o perguntarem por quê, a resposta revelará algo surpreendente. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e fostes visitar-me, preso e fostes me ver. Percebe o critério? Não são dons espirituais, não são grandes feitos públicos, são expressões práticas de amor. E mais, amor genuíno, sem cálculo, sem necessidade de aplausos. Tanto que os justos respondem confusos: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? E a resposta será o espelho da negligência. Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Aqui está a revelação que poucos ousam encarar. Não é a aparência religiosa que define destinos, é a autenticidade do amor. Não o amor emotivo das redes sociais, mas o amor que age, que doa, que se curva, que perdoa. Porque, no tribunal eterno, as palavras que repetimos terão pouco peso diante das obras que evidenciaram, ou não, a transformação do coração. Esse julgamento não será uma surpresa para Deus, mas será um choque para muitos que viveram confiando em uma religiosidade sem raiz. Pessoas que frequentaram templos, citaram versículos, mas nunca deixaram o evangelho atravessar o cotidiano. Nunca permitiram que a fé se tornasse serviço, sacrifício, compaixão real. A linha que divide as ovelhas dos bodes não será traçada pela cultura, pela moralidade ou pelo carisma. Será traçada pelo amor, porque quem realmente conheceu Cristo não apenas fala sobre Ele, vive como Ele. E quando esse dia chegar, será tarde demais para improvisar uma resposta. Há um texto que deveria fazer o coração tremer mais do que qualquer outro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7, 21. Essa frase destrói qualquer ilusão confortável de que religiosidade basta para garantir a eternidade. Jesus não falava com ateus nem com pagãos quando disse isso. Ele falava com pessoas que o chamavam de Senhor, com gente que orava, pregava, servia. O alerta é devastador porque descreve uma realidade que poucos querem admitir. É possível estar cercado por coisas sagradas e continuar distante do Deus que as inspirou. É possível cantar hinos, decorar versículos, frequentar cultos e ainda assim viver com o coração fechado para a soberania de Cristo. É possível impressionar multidões e não impressionar o céu. Jesus vai além. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Note, são pessoas com um currículo espiritual impressionante. Pregaram, profetizaram, realizaram feitos que arrancariam aplausos em qualquer igreja. Mas a resposta do juiz é uma sentença de gelo. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Por que isso acontece? Porque no reino de Deus, desempenho não prova relacionamento.
A linguagem religiosa pode ser impecável, mas se a essência não foi transformada, tudo não passa de fachada. O Evangelho não é sobre fazer muito para Deus, é sobre ser dele. Não é sobre ativismo religioso, é sobre rendição. O perigo da autoilusão é que embala a alma numa sensação de segurança enquanto a conduz para o abismo. É fácil confundir atividade com intimidade. É fácil confundir tradição com submissão. É fácil confundir aplauso humano com aprovação divina. Mas o fogo que julgará as obras exporá essas distorções sem piedade. Cristo não busca empregados espirituais. Ele busca filhos, pessoas que abriram mão do trono do próprio ego e se renderam à sua vontade. Pessoas que não apenas falam Senhor, mas vivem como se ele realmente fosse Senhor. Porque a porta estreita não se atravessa com palavras, mas com obediência. O inferno não será povoado apenas por blasfemos declarados, será povoado também por religiosos que jamais conheceram Jesus de fato, que gostavam da ideia da salvação, mas não estavam dispostos a abandonar seus pecados, que se acostumaram a ouvir sermões, mas resistiram à voz que exigia mudança. E talvez você se pergunte, como posso saber se não estou nessa lista? A resposta não está em suas funções, mas em sua submissão. Não está em quantas vezes você serviu, mas em quantas você se dobrou. Não está em quantos versículos você cita, mas em quantos você pratica. As palavras mais temidas do universo não serão gritadas em fúria. Serão ditas com a serenidade cortante da verdade. Eu nunca vos conheci. Não porque Cristo seja cruel, mas porque ele não força portas fechadas. Ele ofereceu graça. Ele chamou inúmeras vezes. Ele esperou pacientemente. Mas houve quem preferisse religião sem rendição, aparência sem essência. Hoje, enquanto há fôlego, essa sentença pode ser evitada. Mas naquele dia, não. Poucas palavras de Jesus foram tão diretas e tão ignoradas quanto estas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Leia novamente. Não são metáforas poéticas. É um alerta. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos, nenhum meio termo. A porta larga é confortável. Ela não exige renúncia, não pede arrependimento, não confronta pecados. É o caminho da maioria, pavimentado com boas intenções, discursos positivos e a ilusão de que todos acabam no céu. Uma estrada que promete liberdade, mas termina em ruína. E por que tantos a escolhem? Porque ela não fere o ego, não exige quebrar vontades, não impõe submissão. Já a porta estreita é diferente. Ela não é popular. Ela exige humildade para admitir culpa, exige coragem para abandonar vícios, romper padrões, nadar contra a corrente. Exige fé para caminhar quando a lógica grita o contrário. Por isso poucos a atravessam, porque poucos querem crucificar o próprio eu. Vivemos numa geração que rejeita absolutos, que prefere caminhos híbridos, zonas cinzentas, versões personalizadas da fé. Mas Jesus não apresentou o Evangelho como um menu com múltiplas opções. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não é intolerância, é misericórdia falando com clareza. É amor retirando as placas confusas e apontando o único trajeto seguro. No entanto, muitos continuam acreditando na ilusão confortável de que Deus é como um anfitrião indulgente, pronto a abrir as portas do céu para qualquer um que tenha um bom coração. Mas, se isso fosse verdade, por que Cristo teria morrido? Por que suportaria a cruz, o escárnio, a dor, se existisse outro caminho? A própria existência do Calvário prova que não havia plano B. O caminho estreito não é para perfeitos, é para arrependidos. Não é para orgulhosos, é para quebrantados. É para aqueles que reconhecem que não podem salvar a si mesmos e se rendem completamente à graça. Entrar por esta porta é mais do que repetir uma oração, é mais do que sentir uma emoção momentânea. É nascer de novo, é trocar o trono do próprio coração pela cruz. Mas há algo que precisa ser dito com urgência. Essa porta não ficará aberta para sempre. Ela está escancarada hoje, convidando, chamando, esperando.
mas virá o dia em que se fechará, e quando isso acontecer, nenhuma insistência, nenhum argumento, nenhuma lágrima abrirá novamente. Não acredite na mentira de que existe um purgatório onde tudo será resolvido. A Bíblia nunca ensinou isso. Não se iluda com a ideia de que depois eu resolvo. O depois é uma miragem. O amanhã não é promessa. A eternidade não negocia prazos. Cada batida do coração é um passo em direção a um dos dois portões. Qual deles você está escolhendo agora? Quando falamos sobre o juízo final, muitos imaginam que a balança pesará grandes feitos, ministérios renomados, caridades extravagantes, mas a Bíblia desmonta essa lógica. Em 1 Coríntios 13, Paulo declara com uma clareza cortante: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Em outras palavras, sem amor, até mesmo os atos mais impressionantes se tornam ruído vazio. Pense nisso. Alguém pode ter pregado para multidões, profetizado com eloquência, liderado obras grandiosas e, diante de Deus, tudo isso se reduzir a cinzas porque faltou a essência. O padrão que sobreviverá ao fogo não é a aparência do serviço, mas a pureza do amor. Não o amor sentimental, de palavras bonitas ou posts inspiradores, mas o amor que se sacrifica, que serve quando é inconveniente, que perdoa quando dói, que doa sem esperar aplauso. Esse é o filtro do céu. O juízo revelará não apenas o que fizemos, mas por que fizemos. O sermão pregado foi por zelo pela verdade ou por sede de aplauso? A oferta dada nasceu de generosidade ou de vaidade? O jejum praticado foi para buscar Deus ou para sustentar uma imagem espiritual? Tudo isso virá à tona, porque o fogo não queima a aparência, ele consome intenção. E há algo que precisa ser dito: amar não é opcional no reino de Deus. Jesus deixou isso claro ao resumir toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Esse é o centro de tudo. A fé sem amor é uma caricatura. A ortodoxia sem amor é arrogância. A caridade sem amor é performance. O julgamento, no fim, será uma prova de amor, não a emoção passageira que tantos confundem com espiritualidade, mas a decisão constante de viver como Cristo viveu. Amar quando é mais fácil odiar. Servir quando todos se afastam. Estender a mão quando o orgulho grita para recuar. Esse é o tipo de amor que o Espírito Santo planta no coração regenerado. Esse é o tipo de amor que testificará diante do trono. Paulo conclui seu famoso capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque no dia em que a fé se transformar em visão e a esperança se cumprir, o amor continuará reinando. É o único investimento que atravessa a eternidade intacto. Então, pergunte-se: suas obras nascem do amor ou do ego? Elas carregam a marca da eternidade ou o peso da vaidade? Porque o fogo revelará isso. E, naquele dia, o currículo espiritual não salvará ninguém. O que pesará será algo simples e ao mesmo tempo profundo. Você amou como Cristo? Se a resposta for sim, cada ato, por menor que pareça, brilhará como ouro diante do olhar do juiz. Se a resposta for não, até mesmo a maior façanha será consumida pelo fogo. Chegamos ao ponto decisivo. Tudo o que foi dito até aqui não é um exercício teológico, não é uma especulação filosófica, nem uma narrativa para emocionar. É a realidade mais séria que existe. Uma verdade que corta todas as desculpas e ecoa acima do barulho desta geração. O juízo virá. E quando vier, não haverá como negociar, adiar ou recorrer. O tempo da escolha não é adiante do trono, é agora. Talvez você tenha sentido um peso no coração enquanto ouvia essas palavras. Esse peso não é culpa vazia, é graça chamando. É o Espírito sussurrando: ainda há tempo. Porque sim, a porta estreita continua aberta.
mas não permanecerá assim para sempre. Um dia, ela se fechará. E quando isso acontecer, não haverá apelo capaz de abri-la. Não se iluda com o mito do depois. Não acredite na mentira que diz: quando eu me estabilizar eu resolvo isso, ou quando eu tiver mais idade eu penso em Deus. O amanhã é uma promessa que ninguém pode assinar. Cada batida do seu coração é um passo em direção à eternidade. E diante dela, só existem dois destinos. Não existe purgatório, não existe segunda chance, não existe um meio termo confortável. Céu ou inferno, vida eterna ou morte eterna. E a decisão está sendo escrita agora. Talvez você pense: mas eu já fui à igreja, já repeti uma oração. Isso não é suficiente. O Evangelho não é sobre fórmulas, é sobre rendição. Não é sobre conhecer versículos, é sobre conhecer a Cristo. Não é sobre comportamento moral, é sobre um coração transformado. Jesus não veio oferecer religião, ele veio oferecer vida. E vida começa quando você se dobra diante da cruz, reconhece sua culpa e confia totalmente na obra dele. Se você sentiu esse chamado, não ignore. Esse pode ser o último convite antes do silêncio. Não endureça o coração. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Então pare agora, feche os olhos e esqueça quem está perto. Este é o momento mais importante da sua história. Se você deseja ter o seu nome escrito no livro da vida, ore assim, com sinceridade: Deus, eu me coloco diante de Ti sem máscaras. Eu reconheço que pequei, que falhei, que tentei viver do meu jeito. Mas hoje eu me rendo. Eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou para me dar vida eterna. Perdoa meus pecados, lava-me no sangue do Cordeiro, escreve meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu não quero só saber sobre Ti, eu quero Te conhecer, quero andar contigo, obedecer a Tua voz e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, não pense que acabou. É o começo, o céu se alegra, mas agora começa a caminhada. Busque a palavra, envolva-se com uma comunidade que ama a verdade e viva cada dia como quem carrega a eternidade nos olhos. Porque o trono virá, os livros serão abertos, mas se o seu nome estiver no livro da vida, você ouvirá as palavras mais doces já pronunciadas: Vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Se este vídeo tocou seu coração, ajude-nos a continuar levando estas mensagens mais longe. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.